Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Jesus abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e vamos meditar junto a liturgia de hoje. Antes, vamos dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ao Espírito Santo, o nosso Criador. Que vossa força criadora nos ajude a ser sinal de vida para todos os que eu encontrar neste dia. Ajudai-me a ser vida em abundância e presença vossa. Eu quero realmente contemplar as maravilhas criadas por Deus e louvar o dom maior que é a vida. Assim como vos movieis sobre os caos no início da criação, que eu seja aberto para a vossa ação em favor da minha vida. Parai sobre o meu dia e não me deixeis cair no caos de não perceber a vossa presença criadora. Vinde Espírito de criação, pois foi Ele que criou todas as coisas. Jeremias capítulo 10, versículo 16. Hoje, a liturgia realmente desse domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude resulta de uma existência feita com serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que tudo confirma, exatamente isso tudo. A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo, que passou pelo mundo fazendo um bem e que por amor ele se deu até a morte. Por isso, Deus ressuscitou. Os discípulos testemunhas dessa dinâmica devem anunciar este caminho a todos os homens. O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição. A do discípulo obstinado, que se recusa a aceitar porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida não podem nunca ser geradores de vida nova. E também a do discípulo ideal, aquele que ama Jesus e que por isso estende o seu caminho e a sua proposta. A esse não se escandaliza, nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira, a única vida. A segunda leitura convida os cristãos realmente revestidos de Cristo pelo batismo a continuarem a sua caminhada de vida nova, até a transformação plena que acontecerá quando pela morte tivermos ultrapassado a última barreira da nossa finitude. Hoje, em Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, qualquer mensagem. O nosso texto é uma composição lucana de Lucas, onde ele ecoa o querigma primitivo. Pedro começa por anunciar Jesus como o ungido, aquele que tem poder de Deus. Depois, ele descreve a atividade de Jesus, que passou fazendo o bem e também curando todos os que esperam oprimidos. Em seguida, ele dá testemunho da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição também. E finalmente, Pedro, ele tira as conclusões acerca da dimensão salvífica de tudo isto. Que acredite nele, recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Esta catequese refere também, com alguma incidência, o testemunho dos discípulos que acompanharam a par e passo a caminhada histórica de Jesus. Repare-se como a ressurreição de Jesus não é apresentada como um fato isolado, mas realmente como um culminar de uma vida vivida na obediência ao Pai e também na doação dos homens. Depois de Jesus ter passado pelo mundo fazendo bem e libertando todos os que eram oprimidos, depois de ele ter morrido na cruz como consequência deste caminho, Deus ressuscita-o. A vida nova, a vida plena que a ressurreição significa, parece ser o ponto de chegada de uma existência posta ao serviço do projeto salvador e também libertador de Deus.
Por outro lado, esta vida vivida na entrega e também no dom, um dom é uma proposta transformadora que, uma vez acolhida, ela liberta da escravidão, a escravidão que é do egoísmo e também do pecado. E os discípulos? Eles são aqueles que aderiram a Jesus e que acolheram a sua proposta libertadora. Se a vida dos discípulos se identifica com a de Jesus, eles estão a ressuscitar, isto é, a renascer para a vida nova, a renascer para a vida plena. Além disso, eles são as testemunhas de tudo isso. É absolutamente necessário que esta proposta de ressurreição, de vida plena, de vida transfigurada, chegue a todos os homens. Trata-se de uma proposta de salvação universal que, através dos discípulos, deve atingir todos os povos da terra, sem distinção. Os acontecimentos do dia do Pentecostes já haviam, aliás, anunciado a universalidade da proposta de salvação apresentada por Jesus e testemunhada pelos apóstolos. A ressurreição de Jesus é a consequência de uma vida gasta a fazer o bem e a libertar os oprimidos. Isso significa que sempre que alguém, na linha de Jesus, se esforça por vencer o egoísmo, a mentira, a injustiça e por fazer triunfar o amor, a ressurreição significa que sempre que alguém, na linha de Jesus, se dá aos outros e manifesta em gestos concretos a sua entrega aos irmãos, está a construir uma vida nova, uma vida plena. Eu estou a ressuscitar, porque eu caminho pelo mundo fazendo o bem e libertando os oprimidos. Ou a minha vida é um repisar nos velhos esquemas do egoísmo, do orgulho ou do comodismo? A ressurreição de Jesus significa também que o medo, a morte, o sofrimento, a injustiça deixam de ter o poder sobre o homem que ama, que se dá, que partilha a vida. Ele tem assegurado a vida plena, essa vida que os poderes do mundo não podem destruir, atingir ou restringir. Ele pode assim enfrentar o mundo com a serenidade que lhe vem da fé. Estou consciente disto, ou deixo-me dominar pelo medo, sempre que tenho de agir para combater aquilo que rouba a vida, aquilo que rouba a dignidade, a mim e a cada um dos meus irmãos? Aos discípulos pede-se, sejam as testemunhas da ressurreição. Nós não vimos o sepulcro vazio, mas fazemos todos os dias a experiência do Senhor ressuscitado, que está vivo e que caminha ao nosso lado nos caminhos da história. A nossa missão é testemunhar essa realidade. No entanto, o nosso testemunho será oco, será vazio, se não for comprovado pelo amor e pela doação, as marcas da vida nova de Jesus. Na segunda leitura de hoje, sobre a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Neste texto, Paulo apresenta como ponto de partida e base da vida cristã a união com Cristo ressuscitado, na qual o cristão ele é introduzido pelo batismo. Ao ser batizado, o cristão morreu para o pecado e renasceu para uma vida nova. Essa vida nova terá sua manifestação gloriosa quando o discípulo de Jesus ultrapassar pela morte as fronteiras da vida terrena. Enquanto caminhamos ao encontro desse objetivo último, a nossa vida tem de tender para Cristo. Em concreto, isso significa realmente despojarmos-nos do homem velho por um processo de conversão que nunca está acabado e também revestimos-nos cada dia mais profundamente da imagem de Cristo, de forma a que nos identifiquemos com Ele pelo amor e também pela entrega da vida. No texto de Paulo, está bem presente a ideia de que nós temos que viver com os pés aqui na terra, mas com a mente, com o coração lá no alto, no céu.
É lá que estão os bens eternos e lá também a nossa meta definitiva. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Daqui resulta um conjunto de exigências práticas que Paulo vai enumerar de forma bem concreta nos versículos seguintes. Qual é a atualização dessa palavra? O batismo, ele introduz-nos numa dinâmica de comunhão com Cristo ressuscitado. A partir do batismo, Cristo, ele passa a ser o centro e também a referência fundamental à volta da qual se constrói toda a vida do crente. Qual é o lugar que Cristo ocupa aí na sua vida, amado e amada? Eu tenho consciência de que o meu batismo significou um compromisso com Cristo. A identificação com Cristo implica em assumir uma dinâmica de uma vida nova, despojada do egoísmo, do orgulho, do pecado e feita doação a Deus e aos irmãos. O cristão torna-se então verdadeiramente alguém que se aspira às coisas do alto, quer dizer, alguém que, embora vivendo nesta terra e desfrutando as realidades deste mundo, tem como referência as últimas os valores de Deus. Não se pede ao cristão que seja um alienado, alguém que viva a olhar para o céu e que se demita do compromisso com o mundo, do compromisso com os irmãos, mas pede-se-lhe que não faça os valores do mundo a sua prioridade, não faça das coisas do mundo a sua referência última. A minha vida tem sido uma caminhada coerente com a dinâmica da vida nova que começou no dia em que eu fui batizado. Por acaso eu esforço-me realmente por me despojar do homem velho, egoísta, escravo muitas vezes do pecado, e por me revestir do homem novo, que se identifica com Cristo e que vive no amor, que vive no serviço, na doação aos irmãos? Paulo, a partir do exemplo de Cristo, garante-nos que este caminho de despojamento do homem velho não é um caminho realmente de derrota e de fracassos, mas é um caminho de glória, no qual se manifesta a realidade da vida eterna, da vida verdadeira. Quando de alguma forma eu tenho um papel ativo na preparação ou na celebração do sacramento do batismo, nós temos que ter consciência, nós temos que procurar passar essa mensagem de que o sacramento não é um ato tradicional, não é um ato apenas social, que por acaso até proporciona fotografias bonitas, mas é um compromisso sério, seríssimo e exigente com Cristo. No Evangelho de hoje de João, o texto ele começa com uma indicação aparentemente cronológica, mas que deve ser entendida, sobretudo, em chave teológica, no primeiro dia da semana. Significa que aqui começou um novo ciclo, o da nova criação, o da libertação definitiva. Este é o primeiro dia de um novo tempo e de uma nova realidade. O tempo do homem novo, que nasceu a partir da ação criadora e também vivificadora de Jesus. A primeira personagem em cena é Maria Madalena. Ela é a primeira a dirigir-se ao túmulo de Jesus. Ainda o sol não tinha realmente nascido. Na manhã do primeiro dia daquela semana, Maria Madalena representa no quarto evangelho a nossa comunidade nascida da ação criadora e também vivificadora do Messias. Inicialmente, os discípulos acreditaram que a morte tinha triunfado e pensavam que Jesus estava prisioneiro do sepulcro. A comunidade nascida de Jesus era, em consequência, uma comunidade perdida, desorientada, insegura, desamparada, que ainda não descobrira que a morte tinha sido derrotada. A morte tinha realmente sido derrotada.
Por isso, procurou Jesus ali no túmulo, mas diante do sepulcro vazio, tomou consciência da ressurreição e percebeu que a morte não tinha vencido Jesus. Na sequência, João apresenta uma catequese sobre a dupla atitude dos discípulos diante do mistério da morte e também da ressurreição de Jesus. Essa dupla atitude é expressa no comportamento dos dois discípulos que na manhã da Páscoa correram ao túmulo de Jesus. Simão Pedro e um outro discípulo não identificado, mas que parece ser esse discípulo amado, apresentado no quarto evangelho como o modelo ideal do discípulo. João coloca, aliás, estas duas figuras lado a lado, em várias circunstâncias. Na última ceia, é o discípulo amado, é ele que percebe que está do lado de Jesus e que o vai trair. Está lá em João, capítulo 13, versículo de 23 a 25. Lá na paixão, é ele que consegue estar perto de Jesus no átrio do sumo sacerdote, quando Pedro o trai. Está lá em João, capítulo 18, versículo 15 a 18 e de 25 a 27. É ele que está junto da cruz quando Jesus morre. João, capítulo 19, versículo 25 a 27. É ele quem reconhece Jesus ressuscitado, neste vulto que aparece aos discípulos no lago de Tiberíades. Está lá em João, capítulo 21, versículo 7. Nas outras vezes, o discípulo amado levou sempre vantagem sobre Pedro. Aqui, isso irá acontecer outra vez. O outro discípulo correu muito mais e chegou ao túmulo primeiro que Pedro. O fato de dizer que ele não entrou logo pode querer significar a sua realmente deferência e o seu amor, que realmente resultam a sua sintonia com Jesus. E depois de ver, acreditou. O mesmo não se diz de Pedro. O que é que essas duas figuras de discípulos representam? Em geral, Pedro representa nos evangelhos o discípulo obstinado, para quem a morte significa fracasso e que recusa a aceitar que a vida nova passe pela humilhação da cruz. Exemplos nós temos em João, capítulo 13, versículo de 6 a 8, ou de 36 a 38, ou capítulo 18, versículo 16 a 17, ou versículo 18, versículo 25 a 27. Também aparece lá em Marcos, capítulo 8, versículo 32 a 33, ou Mateus, capítulo 16, versículo de 22 a 23. Ele é realmente, em várias situações, o discípulo que tem dificuldade em entender os valores que Jesus propõe, que raciocina de acordo com a lógica do mundo e que não entende que a vida eterna e também que significa a vida verdadeira possa brotar da cruz. Na sua perspectiva, Jesus fracassou, pois insistiu contra toda lógica em servir e em dar a vida. Para ele, a doação, a entrega não pode conduzir à vitória, mas sim à derrota. Portanto, Jesus morreu e o caso está encerrado. A eventual ressurreição de Jesus é, pois, uma hipótese realmente absurda e também sem sentido. Ao contrário, o outro discípulo, o discípulo amado, é aquele que está sempre próximo de Jesus, que se identifica com Jesus, que adere incondicionalmente aos valores de Jesus, que ama Jesus. Nessa comunhão, nessa intimidade com Jesus, ele aprendeu e interiorizou a lógica de Jesus e percebeu que a doação, que a entrega são um caminho de vida. Para ele, faz todo sentido que Jesus tenha ressuscitado. Ele viu e acreditou, pois a vitória sobre a morte é o resultado lógico do dom da vida, do amor até ao seu extremo. Esse outro discípulo é, portanto,
a imagem do discípulo ideal, que está em sintonia total com Jesus, que percebe, que aceita os valores de Jesus, que está disposto a embarcar com Jesus na lógica do amor e também do dom da vida, que corre ao encontro de Jesus com um total empenho, que compreende os sinais da ressurreição e que descobre porque o amor leva à descoberta que Jesus está vivo. Ele é o paradigma do homem novo, do homem recriado por Jesus. Nos tempos atuais também aqui, como em várias outras passagens do Evangelho, Pedro realmente desempenha um papel estranho, um papel infeliz. É o papel de um discípulo que continua a não sintonizar com Jesus e também com a sua lógica. No entanto, nós não podemos ser demasiados duros com Pedro. Ele é apenas o paradigma de uma figura de discípulo que conhecemos muito bem. O discípulo que tem dificuldade em perceber Jesus e os seus valores, pois está habituado a funcionar de acordo com os outros valores, com os outros padrões. Os valores e padrões dos homens, isso mesmo. A lógica humana ensina-nos que o amor partilhado até a morte, o serviço simples e sem pretensões, a doação e entrega da vida só conduzem ao fracasso. E não são um caminho sólido, não são um caminho consciente para chegar ao êxito, ao triunfo, à glória da cruz, do amor radical, da doação de si. Não pode resultar na realização da felicidade, da vida plena, êxito profissional ou até mesmo social. Como nós nos situamos face a face dessa lógica? Pergunto. Como nós nos situamos face a face a esta lógica? Reflita um pouquinho. O discípulo predileto. Esse discípulo que fala o texto é o discípulo que vive em comunhão com Jesus, que se identifica com Jesus e com os seus valores, que interiorizou e absorveu a lógica da entrega incondicional, do dom da vida, do amor total, modelo realmente do verdadeiro discípulo. Ele convida-nos a identificarmos com Jesus, a escuta atenta e a também comprometida dos valores de Jesus aos segmentos de Jesus. Propõe-se uma renúncia firme aos esquemas de egoísmo, de injustiça, de orgulho, de prepotência, até mesmo para realizar gestos que sejam sinais do amor, da bondade, da misericórdia e da ternura de Deus. A ressurreição de Jesus prova precisamente que a vida plena, a vida total, a transfiguração total da nossa realidade finita e das nossas capacidades limitadas passa pelo amor que se dá com radicalidade até as suas últimas consequências. Garante-nos que a vida gasta a amar não é perdida, nem sequer fracassada, mas sim é o caminho para a vida plena e também verdadeira, para a felicidade sem fim. Nós temos por acaso consciência disso? É nessa direção que conduzimos a caminhada da nossa vida. Pela fé, pela esperança, pelo seguimento de Cristo e pelos sacramentos, a semente da ressurreição, o próprio Jesus, é depositada na realidade do homem-corpo. Revestidos de Cristo, somos uma nova criatura. Estamos, portanto, a ressuscitar até atingirmos a plenitude, a maturação plena, a vida total, quando ultrapassamos a barreira da morte física. Aqui começa, pois, a nova humanidade. A figura de Pedro pode também representar aqui essa velha prudência dos responsáveis institucionais da igreja, que os impedem de ir à frente da caminhada do povo de Deus, de arriscar, de aceitar os desafios, de aderir ao novo, ao desconcertamente, ao incompreensível. O Evangelho de hoje sugere que é precisamente nesse novo,
nesse novo que desconcertante, incompreensível à luz da lógica humana, que tantas e tantas vezes se revela o mistério de Deus e se encontra ecos de uma ressurreição e de uma vida nova, de uma vida plena em Jesus. Oh, irmão e irmã, demos a morte àquele que, com o olhar, dava dignidade aos feridos da vida. Maria Madalena reconhece-o quando ele a chama pelo seu nome. Estamos agora à escuta. A esperança nunca morreu. A esperança não parou no túmulo e não está lá. Ele está no meio de nós. Nunca deixe de perder a esperança, pois esperança é Cristo. Ele é a única esperança. Ele que leva a luz às nossas trevas, Ele que realmente é o Verbo encarnado. Ele ressuscitou no terceiro dia, está no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Glórias e glórias, Senhor. Que Deus te abençoe e nunca, amado e amada, jamais se esqueça. Deus ama muito, 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 muitíssimo você.